céu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Evangelho do dia. Meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, da 24ª semana do Tempo Comum, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Hoje celebramos a festa da presença de Jesus na vida de São Mateus, que deixa a coletoria de impostos para responder ao chamado de Jesus. Mateus era cobrador de impostos, um pecador público, um traidor de seu povo. O Império Romano usava de membros da comunidade porque eram conhecedores daqueles que ali viviam, moravam e trabalhavam, e assim podia cobrar os impostos sem ser enganados pelo povo. Trabalhava para o Império Romano. Junto com este trabalho vinham inúmeros privilégios, como a proteção de exército romano, recebia um bom salário, tinha uma estabilidade social e até, erroneamente, podia extorquir, roubar uma parte dos impostos para ele, e não teria sequer para quem o povo reclamar. Mateus troca esta situação de pseudo-tranquilidade, sustentada pela exploração e pelo pecado, por um chamado, um convite a seguir um mestre, que não lhe dera garantia alguma, que não lhe prometera estabilidade, riqueza e nem a plena aceitação. A única promessa que o mestre apresenta é o reino dos céus, que Mateus entende. Vale a pena investir neste projeto. Mateus aceita o convite, ouve-o, segue-me, e sequer responde, simplesmente obedece ao chamado. Ele se levantou e seguiu a Jesus.
Jesus escolhe e chama os que quer. Chama Mateus, transforma sua vida. Jesus e seus discípulos sentam à mesa, em casa de Mateus, com outros cobradores de impostos e pecadores públicos. Causa estranheza e incômodo aos fariseus. E Jesus aproveita para catequizar aos fariseus, aos cobradores de impostos, aos pecadores e cada um de nós. Explica qual o motivo de sua presença entre nós. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus é o Deus que cura toda enfermidade do corpo e da alma. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Jesus é Deus do amor, da partilha, da vida em comunidade, com alegria, justiça e paz. É o noivo presente. Mais importante que punir e excluir o pecador é livrá-lo do pecado com acolhida e alegria. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus é o Salvador. Liberta, chama o pecador para que este pecador ouça o chamado e perceba a alegria de Deus em sua vida. Um ótimo dia na paz do Senhor.